Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai assistir a aula de ciências, a gente vai pegar o livro de ciências, o caderno, escrever o que está escrito aqui do lado, que são as páginas que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição do ar atmosférico, tá? Embaixo aí nós temos uma charge, né? Do mesmo jeito que a gente já pediu, né, numa outra aula, uma atividade de charge, que era sobre o meio ambiente, aí tem uma charge falando sobre a poluição do ar, tá? O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo uma fila, né, onde tem algumas pessoas, e é como se a árvore estivesse na fila, e cada um desses personagens aí, vamos colocar a árvore como um personagem também, tá fazendo uma solicitação, eles estão pedindo alguma coisa, né? Eles estão cobrando alguma coisa. Então, por exemplo, a menina, ela tá pedindo mais educação, o menino atrás da menina tá pedindo mais emprego, o senhor de barba tá pedindo mais saúde e a árvore tá pedindo o quê? Menos poluição, né? Que seria relacionado aqui ao meio ambiente, certo? Então, vamos lá. Qual é a mensagem da charge acima? Se a gente for olhar, cada um está pedindo uma coisa para si, né, que até vai beneficiar outras pessoas, mas quando a gente olha a imagem no todo, né, que é essa imagem aqui, deixa eu colocar aqui para ilustrar, a gente está vendo um monte de bolinha preta, tá vendo? Como se fossem umas fumacinhas pretas. E essas fumacinhas pretas estão saindo da onde? Elas estão saindo das fábricas, da chaminé das fábricas e do cano dos carros, certo? Né? Então, essa charge, esse desenho, né, ele quer mostrar algo relacionado mais à educação, a emprego, saúde ou à poluição? A poluição, certo? Porque se a gente for olhar o fundo da charge, por isso que quando a gente vê uma imagem, a gente não tem que ver só o que está aqui na frente. A gente tem que olhar a imagem como um todo, olhar tudo, tá? Para poder você descobrir a mensagem que ela quer passar, tá? Então, a mensagem que a charge quer passar é alguma coisa relacionada, algo relacionado à poluição, tá? Que tipo de problema ambiental está sendo representado na charge? Poluição do mar, do solo, do que? Nem do mar, nem do solo. Nesse caso aí, tá falando sobre a poluição do ar, tá bom? O que você observou na charge para responder a questão? Foi exatamente o que a tia Cris falou. A gente tem que olhar o desenho como um todo e ver que a maioria do desenho está mostrando algo relacionado à poluição do ar, ao que sai das chaminés das fábricas e a fumaça que sai do cano de descarga dos carros, tá? Dos automóveis. Qual é a principal responsável pelo problema ambiental representado na charge? Quem é responsável por esse problema? Quem você acha que está produzindo toda essa poluição? Alguns vão falar assim, é a fábrica. Beleza, mas quem trabalha na fábrica? Quem criou a fábrica? É o carro. Quem está dirigindo o carro, né? Quem construiu aquele carro daquela forma para sair aquela fumaça daquela forma e tudo mais. Se a gente for pensar assim. Então, o maior responsável da poluição, né? Pela poluição é o homem, né? Do mesmo jeito que o homem ele pode construir, ele pode melhorar, ele pode criar, né? Dessa mesma forma, infelizmente, ele destrói e pode prejudicar o ambiente também, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo tá com a marca-texto, né? A gente já sabe quando a gente trabalha história, geografia e ciência, a gente precisa estar com marca-texto. Então vamos lá. A charge acima retrata um problema ambiental comum, principalmente nos ambientes urbanos. Que problema é esse? A poluição do ar. Então a gente pode marcar com o marca-texto só a palavrinha, as palavras poluição do ar, tá bom? Que tá até em negrito. Agora vamos lá. Além do vapor de água, gases, poeiras e seres vivos citados anteriormente, o ar poluído apresenta outros componentes chamados poluentes atmosféricos. A partir de agora, a partir desse ponto, a gente vai marcar até o final do parágrafo. Então, marca aí. Os poluentes atmosféricos são gases tóxicos ou partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar,
que são prejudiciais aos seres vivos, tá? Então, toda essa poluição, toda essa fumaça, tudo isso, ela vai evaporar, ela vai para o ar, né? E vai para a atmosfera. A gente sabe que a formação de nuvens, né? Ela acontece por conta da evaporação das águas, né? A nuvem lá no céu, ela é formada por conta da evaporação das águas de rios, mares, tá? Do mesmo jeito que essa água evapora e tá limpa, poluentes, produtos químicos, essa fumaça, ela também tá no ar e ela se mistura, tá? E quando as nuvens se formam, ela acaba contendo esses poluentes também, tá bom? Então vamos lá, página 210. As atividades humanas são a principal causa de liberação de poluentes na atmosfera. Veja abaixo alguma delas e também algumas atitudes que ajudam a reduzir esse tipo de poluição. Então vamos lá. Fábricas e indústrias emitem grande quantidade de poluentes no ar atmosférico. Por isso, essas atividades são consideradas uma das causas de poluição atmosférica. Para reduzir a emissão, agora vamos marcar o que a gente pode fazer para cuidar dessa poluição. Então, assim, tem o que polui e como a gente pode cuidar disso. Então, a gente vai marcar agora, nessa parte aqui, ó, onde a gente está no texto, esse pedacinho, a gente vai marcar o que pode fazer para melhorar essa poluição. Então, a gente vai marcar. Para reduzir a emissão desses poluentes, é possível instalar filtro nas chaminés e priorizar o uso de tecnologias que emitem menos poluentes, tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa quantidade de poluentes de ar atmosférico emitido pelas indústrias? Então, aí está a resposta, tá bom? A queima de combustíveis durante o funcionamento dos automóveis libera diferentes gases poluentes no ar. Marca agora. Para reduzir a emissão desses poluentes, deve-se fazer manutenção frequente nos automóveis e instalar catalisadores nos escapamentos. Além disso, é necessário priorizar o transporte coletivo e o uso da bicicleta. Então, se eu pedir para vocês marcarem a opção do que a gente pode fazer para diminuir essa queima de combustível, né, dos automóveis. Então, tem que fazer o quê? Manutenção frequente nos automóveis, instalação de catalisadores nos equipamentos e priorizar ou ser mais importante, né, a gente andar de bicicleta, usar de repente transportes coletivos, tá? Pra gente não colocar tantos carros na rua, tá? Nesse momento de quarentena, de crise do corona e tudo mais, a gente pede que não utilize esses transportes coletivos se você não precisar, para você não utilizar, tá? Mas, nesse caso aqui, tá pedindo que utilize, porque quanto menos carros, né, menos automóveis, menos poluição, tá bom? Muitas vezes o ser humano realiza queimadas para limpar o solo para o plantio, emitindo grande quantidade de poluentes na atmosfera. Uma das alternativas, vamos marcar agora, tá? Uma das alternativas para reduzir a emissão desses poluentes atmosféricos é dar preferência à técnica de cultivo que não se baseiam em queimadas, porque existem técnicas de plantação que o homem vai lá e queima para poder plantar. Só que quando você queima, você acaba soltando poluentes também no ar, tá bom? Página 211. Os vulcões e a emissão de gases poluentes. Os poluentes podem ser lançados na atmosfera, tanto por fontes artificiais como as atividades humanas, quanto por fontes naturais, como os vulcões, tá? Os vulcões podem liberar gases, poeira, cinza, entre outros componentes poluentes na atmosfera terrestre. Só que aí, no caso, o vulcão, a culpa do lançamento dessa emissão de gases não é do homem, né? Porque o vulcão é algo que é da natureza, tá? E aí do lado tem o desenho do vulcão liberando gases e fumaça na atmosfera, tá bom?
E esses gases tem alguns que são tóxicos, tá? Que fazem mal à saúde mesmo, tá? A retirada de áreas florestais para a criação de animais, feita por meio de queimadas, emite grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Alguns incêndios podem ocorrer naturalmente, como causados por raios em vegetação seca, tá? Isso também é muito ruim. Teve uma época, acho que foi ano passado, que teve muitos incêndios num determinado país. E aí esses incêndios eles prejudicaram muito o meio ambiente, porque a emissão desses gases que são poluentes, né, da queima das árvores e tal, faz mal também, tá? Polui o ar também, tá bom? Queimar materiais domésticos como lixo emite gases poluentes na atmosfera. Vamos marcar. Para evitar esse tipo de poluição, devemos separar o lixo corretamente e dar o destino adequado aos materiais, tá bom? A gente já viu, né, falou um pouquinho sobre reciclagem, coleta de lixo, essa separação, separar plástico, papelão. Hoje em dia tem algumas famílias que conseguem fazer isso, outras não, tá? Mas o ideal é que não queime o lixo, tá bom? Cuidar do ambiente é um dever de todos. Refletir sobre nossas atitudes e suas consequências pode auxiliar na redução da poluição ambiental. Reflita sobre cada uma de suas atitudes no dia a dia. A tia Lu, a gente já falou assim várias vezes, né? Em vídeos e em aula também, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte, certo? Não é porque, tia, mas só eu que tiro o lixo da rua? Só eu que não jogo no chão? Se todo mundo pensar assim, serão muitas pessoas sem jogar lixo no chão, serão muitas pessoas cuidando do ambiente. Então, cada um precisa fazer a sua parte, tá bom? Na página 212, a gente tem um trechinho de uma reportagem, tá? E um depoimento. Leia o trecho da reportagem abaixo, que apresenta as partes do depoimento concedido durante a entrevista sobre o fechamento de uma fábrica na China. Em seguida, responda as questões. Então, vou ler esse pedacinho para a gente poder responder, tá bom? O fechamento da fábrica nos trouxe uma coisa boa. Pelo menos podemos respirar melhor, disse Lao Zhang. Enquanto a fábrica funcionava, o ar era preto. A sujeira ficava na pele, na roupa. A poluição também afetou a chuva. Caía chuva ácida, que prejudicou nossos cultivos. A poluição do ar pode afetar o solo. As substâncias nocivas emitidas na atmosfera pelas fábricas podem assentar diretamente nas plantas e na terra, poluindo o solo e prejudicando as colheitas. Tá? Lembra que eu falei ainda há pouco que essa poluição ela fica no ar e aí conforme vai acontecendo a formação das nuvens, né? Porque quando a nuvem fica com uma grande quantidade de partículas de água, e de acordo com a previsão do tempo e tudo mais, que cai a chuva, tá? Quando é um lugar muito poluído, essa chuva, ela acaba caindo na terra, no solo, com poluentes que vão fazer mal para o solo, tá? Aí nós temos esse texto falando sobre essa poluição, sobre a chuva ácida. Eu lembrei que eu ia falar aqui. Na quarentena, lembra que eu falei também sobre muitos locais que estão com imagens diferentes? São Paulo era muito cinza quando você tirava foto de lá, né? Era tudo muito cinza. E agora você já consegue ver o céu azul. Na China também teve locais que mudaram muito, né? Teve a questão lá da Baía de Guanabara, que teve lugares que a água estava bem mais limpinha. Ou seja, o homem acaba poluindo muito. E quando você tem uma quantidade menor de pessoas na rua, de carros na rua, o ar fica diferente. Isso é prova disso, né? Alguém chegou a pesquisar no Google essas imagens de antes e depois da quarentena? Se pesquisou, muito bom. Se não pesquisou e quiser ter essa curiosidade, que está em casa, de repente tem um tempo, pode pesquisar, que vocês vão ver, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o texto, quais os prejuízos causados pela instalação da fábrica no local? Então vamos lá. A gente teve a poluição do ar, a poluição do solo, né? As pessoas tinham dificuldade de respirar porque o ar era muito poluído, preto, né? Tinha locais até na China que as pessoas usavam máscara antes do coronavírus, antes de toda essa história.
até mesmo por conta da poluição do ar. Então as pessoas já usavam, tem algumas pessoas, antes de tudo isso acontecer, já usavam máscara sim por conta da poluição, sabe? Se a gente colocar um paninho branco na janela, um paninho úmido branco na janela e deixar lá uns 2, 3 dias, a gente vai ver que aquele paninho branco, ele vai ficar todo sujo. Com o quê? Com a poluição, com a poeira que tem no ar. É uma forma de fazer uma experiência e comprovar que o ar muitas vezes é bem sujo, bem poluído, tá bom? Como a poluição do ar afetou a produção de alimentos na produção local? Então vamos lá, vamos pensar aí. Ela prejudicou por quê? Porque a poluição, ela formou a chuva ácida, que ao cair ao solo, polui e prejudica as colheitas, tá? Então posso colocar assim, ó. A poluição formou a chuva ácida, que ao cair ao solo, polui e prejudica as colheitas, tá bom? Se a gente fez junto, se tiver dificuldade eu vou falando, conforme eu for falando no vídeo vai dando pausa para copiar, tá bom? Na 213 a gente tem aí o resumo desse capítulo, tá? Então vamos lá, eu vou ler. Nesse capítulo você estudou sobre o ar, um dos componentes do ambiente que é essencial aos seres vivos. Além disso, você estudou que o ar forma uma camada ao redor da Terra, a atmosfera terrestre. Vamos revisar algum desses conceitos? Isso aqui é legal para estudar, geralmente quando eu faço prova, teste, porque a gente só vai ter a prova, né? Os trabalhos a gente já tá mandando. Geralmente eu sempre uso essa parte assim para relembrar ou cai alguma coisinha na prova, no teste, então é importante a gente estudar, tá bom? A atmosfera terrestre apresenta 5 camadas: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. A atmosfera é composta por gases, vapor d'água, poeira e seres vivos. A camada de ozônio protege os seres vivos da ação prejudicial dos raios solares. O ar possui massa, ocupa lugar no espaço e exerce pressão sobre os corpos. O ar está presente ao nosso redor e é dele que os seres humanos absorvem o gás oxigênio durante a respiração. Os poluentes atmosféricos são liberados na atmosfera, principalmente por atividades humanas. E o efeito estufa natural mantém a temperatura terrestre adequada para a vida ao planeta. Lembra que às vezes eu pedia para escrever assim, ó, estudar no livro? Pode escrever, pra gente estudar, tá bom? Tá? Por hoje é só. Quero falar para vocês o seguinte, a gente vai preparar um vídeo, tá? Com a explicação de todas as atividades que nós já pedimos para a próxima sexta-feira, dia 5, na outra sexta, tá, gente? Ainda tá na quarta-feira. Vai ser para outra sexta-feira. Na verdade, dia 5 não. Dia 12 ou 13, tem que ver direitinho, tá? Na outra, sem ser essa agora, do dia 5 na outra. E a gente vai explicar direitinho todos os trabalhos do bimestre, como aquele vídeo que a gente mandou no primeiro bimestre, tá bom? A gente vai falar o valor, tá? E o que eu quero deixar muito claro é que a gente tem motivado e solicitado aos responsáveis e aos alunos que mantenham as atividades que a gente pediu, que valem ponto e para mandar para o e-mail, em dia, tá? Nós temos consciência de que todos nós estamos passando por uma fase difícil e que nem sempre, às vezes, tem mãe que consegue fazer e ver o vídeo, né, com o filho. Ou porque está trabalhando fora, ou porque está de home office, tem ainda os trabalhos da casa para dar conta. Então, assim, o que a gente tem sugerido, tá? Quando a gente passa um trabalho que vale ponto. Hoje eu não passei nenhum trabalho que vale ponto, tá? Só para deixar claro. Se o trabalho da página tal vale ponto, a tia Cris explicou, a tia Luciana explicou, e muitas mães já mandaram esses trabalhos pra gente por e-mail, tudo explicadinho, do jeitinho que a gente pediu. Na parte do assunto do e-mail, tem que colocar o nome do aluno, a turma, o trabalho que é, tá colocando direitinho a maioria, tá? Isso nos facilita muito. E aí a gente já corrigiu, a gente já deu nota, a gente já arquivou, entendeu? E tá excelente. De repente, mamãe não conseguiu ainda mandar os trabalhos, porque de repente estava sobrecarregada, vai tirar um dia para fazer,
também não tem problema, tá? Na outra sexta-feira, como eu estou falando com vocês, a gente vai ter um vídeo explicando todos os trabalhos. Novamente, muitos deles já foram entregues, já estão com nota, mas a gente vai explicar de novo porque ainda tem crianças que não entregaram. E até porque a gente queria passar esses trabalhos, passar esse vídeo, depois que tudo já tivesse sido passado para vocês. Porque senão a gente vai explicar um trabalho que ainda nem deu conteúdo no livro, né? Não teria muita coerência, entendeu? Então, assim, a gente vai mandar esse vídeo, vai dar a data de entrega, tá? Quando a gente coloca que o prazo de entrega é no dia, por exemplo, dia 30, não quer dizer que você tenha que enviar só no dia 30, né? Então, aqueles que já enviaram nos ajudam muito, tá? E já está corrigido, já está com nota, já está arquivado na pasta lá daquela turma dos trabalhos, tá? Então, quem ainda não enviou vai ter uma data para ser entregue, tá? A gente não tem intenção de prejudicar ninguém, a gente só incentiva essa rotina de trabalho, essa entrega de trabalho para facilitar vocês, porque quem já entregou, quando chegar na semana de prova, é só prova. Não vai pensar em trabalho, não vai ter que voltar atrás, não tem que... E o que eu não fiz, eu não me lembro o que foi dado, o que tem que fazer, qual é a página, já está feito, né? E quem não fez, por algum motivo, né? A gente não tá aqui pra... A gente tá aqui pra ajudar. Vai mandar até o dia que tem que ser entregue, tá bom? E vai ter um tempo grande também, até porque os primeiros trabalhos já foram enviados desde o início do bimestre lá, tá bom? Só pra vocês saberem. A gente vai mandar um vídeo sim, vai ter uma data assim pra entrega, tá bom? Quem já entregou, parabéns, muito obrigada. Quem não entregou, a gente compreende que deve ter tido algum motivo e a gente fica aguardando, tá bom? Ótimo dia pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijo.